Bomba! Bom, pessoal, nesse canal aqui, a única bomba que você vai ver é essa que passou aí. Aqui nós vamos falar a verdade dentro do possível, sempre numa busca incessante para compreender a realidade e tentar passar para vocês da melhor maneira possível, sem exageros, sem histrionismo e sem bombas e urgências e outras chamadas do gênero. Eu sou Eduardo Vieira e sejam bem-vindos a mais uma dose de verdade. Nesse vídeo, eu pretendo fazer um pequeno apanhado do que foram esses últimos meses, né? Desde o processo eleitoral até a situação que nós nos encontramos aqui no dia 6 de janeiro de 2023. Eu chamo isso de a fase 1 da disputa pelo poder no Brasil. Para que a gente consiga analisar e entender esse cenário todo, a primeira coisa fundamental, absolutamente imprescindível, é que a gente se organize e concorde em relação a alguns fatos, particularmente o fato fundamental, né? Que é o fato crucial a partir do qual todas as análises se desenvolvem quando a gente fala de eleições. Foram essas eleições corretas? Existiu algum nível de maracutaia nesse processo eleitoral? Essa é a primeira discussão e é o primeiro acordo que deve ser feito em qualquer debate sobre o assunto, né? Senão tudo se empena a partir daí. Na minha concepção, a primeira resposta é não. E houve não uma, mas diversas maracutaias, né? Agora, isso foi extensamente exposto por um monte de gente. Eu não vou fazer isso agora aqui. Quem quiser, é só procurar, né? Mas observe o seguinte, tem muita gente, principalmente eu observo isso, né, nas pessoas que se interessam por esse assunto, mas não tem o conhecimento matemático adequado. Então, qualquer demonstração estatística se torna um pouco desconfiável, digamos assim, se torna um pouco frágil para a mente de quem não tem uma noção muito palpável, né, do peso de uma análise matemática. Repara que a desconfiança sobre uma análise matemática é saudável, porque, principalmente quando se fala de estatísticas, né, tem gente que define estatística como uma técnica para torturar os números de forma que eles apresentem o resultado desejado, né? Então, não é que você não deva desconfiar de qualquer análise estatística, deve sim. Só que é aquela coisa, tudo na vida requer confiança e desconfiança. Você deve discutir com todas as coisas, você deve questionar, usar o seu bom senso e verificar o que faz sentido e o que não faz sentido, né? E, na minha opinião, o que faz sentido é sim que houve amplas provas estatísticas de que houve maracutaia nesse processo. E não foram poucas maracutaias, foram maracutaias de vários níveis diferentes e tal. O que não pode ser feito de forma honesta é você exigir uma comprovação material da maracutaia. Quem faz isso ou ignora elementos fundamentais do processo ou está agindo com má fé, com malícia, tá? Pelo seguinte, o sistema foi feito para não poder gerar comprovações materiais, justamente. Ora, se o sistema não pode gerar comprovações materiais, como é que você vai pedir qualquer tipo de comprovação material? E isso não é uma coisa que você deve apontar o dedo para mim. Eu não sou culpado por isso. Quem é culpado é quem criou o sistema assim. Mais ainda, quem insistiu no sistema ser assim, porque houve um pleito durante o ano passado e o ano anterior de mudança do sistema. Uma leve mudança, para que nós justamente tivéssemos a materialidade do voto, nós pudéssemos então fazer contagens e verificações. Esse assunto é proibido, eu estou aqui trafegando, né, numa corda bamba para falar disso, porque se eu falar todas as palavras do que eu acho que aconteceu, eu garanto a vocês que esse vídeo não permanecerá no ar por muito tempo e meu canal vai acabar sofrendo consequências. Então eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas tudo que eu disser vai partir desse princípio inicial de que o resultado que foi dado lá pelo tribunal não representa a realidade. Primeira decorrência vital disso, tá? Não temos metade da população brasileira que vota, né, metade dos votos úteis da população brasileira apoiando um bandido condenado na presidência da República. Isso, por si só, já é uma conclusão que nos deve encher de alegria, né? Esse assunto é bastante sério, tá, gente? Eu estou tratando disso de uma forma, vamos dizer assim, relativamente leve,
porque a gente não deve permitir que nada nos abata a ponto da gente ficar triste, mesmo uma tragédia como como está sendo, né, essa tentativa de empurrar essa figura goela abaixo do povo brasileiro. Mas então vamos lá. Dito esse fato, né, essa análise pode começar. Então o que acontece, gente? Do momento que o resultado do segundo turno foi apontado, né, o que a gente teve? Uma revolta de uma boa parte da população. Porque a turma toda viu o que estava acontecendo e disse, olha, não vamos aceitar isso. Se pelo menos a gente tivesse tido, né, eleições que a gente pudesse confiar, tudo bem. Né, a gente abaixaria a cabeça e engoliria aí esse horror que nos foi imposto. Todavia, houve diversas razões muito sólidas para que o povo desconfiasse da lisura do processo todo. Então o povo se mexeu, né? O povo começou a protestar. O povo brasileiro fez, na verdade, o maior protesto cívico da história do planeta. Nunca foi feito isso, tá? O que a gente mobilizou de gente foi um troço completamente fora do normal. Só no dia de finados, no feriado de finados, a gente botou milhões de pessoas nas ruas. Evidentemente, a grande mídia não mostra, né? Porque a grande mídia, assim como as grandes big techs, estão com uma agenda. E essa agenda é justamente a agenda do grande sistema, a agenda do lado de lá. É a agenda contra a qual os conservadores do mundo todo estão se erguendo e lutando. Né? Bom, então, esse povo se juntou, né, e começou a se manifestar em vários lugares diferentes. E a manifestação ganhou, com muita velocidade, né, uma linha de solicitação de ajuda às Forças Armadas para a implantação do artigo 142 da Constituição, ou qualquer variação disso, que significaria, na verdade, uma intervenção militar e uma retomada da ordem no nosso e da democracia no Brasil. Então aqui cabe alguns questionamentos, né? O primeiro deles é o seguinte: também outra questão factual que a gente tem que concordar. Quando eu digo que tem que concordar é o seguinte: se vocês não concordarem com o fato, não adianta nem assistir o resto da análise. Troca de canal, porque é um desperdício a gente discutir com bases factuais diferentes. Tá? Nunca façam isso, é uma perda de tempo completa. Então, se você concorda com o que eu vou dizer, siga adiante. Se você discorda, pula fora, porque você vai economizar o seu tempo. Tá? E qual é o segundo fato que eu apresento? O segundo fato é que o Brasil não vive numa democracia. Nós vivemos num arremedo de democracia, numa representação cênica, teatral, do que seria um Estado democrático. Aí, eu poderia falar horas sobre isso, até depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Mas eu não quero que esse vídeo fique gigantesco, então eu vou só declarar esse fato aqui, tá? Existem várias comprovações e tal, mas aí, depois de declarar esse fato, eu vou declarar uma segunda coisa que foi dita de forma muito, muito concisa e eficiente pelo professor Olavo de Carvalho. Quando você está fora de uma democracia, você não pode presumir que você vai conseguir usar de ferramentas democráticas para conseguir implantar a democracia. Porque, evidentemente, né, isso significaria que essas ferramentas estão disponíveis. Para elas estarem disponíveis, você já teria que estar na democracia. Vocês estão entendendo, né? Então, se eu estou fora da democracia, não tem ferramenta democrática que eu possa usar para implantar a democracia. Seria como eu tentar criar uma peça, uma ferramenta, usando a própria ferramenta, por exemplo. Né? Eu quero criar um martelo usando um martelo. Não tem como. Né? Não faz sentido nenhum. É ilógico. Mas, basicamente, é o que a turma do lado de lá nos declara. Não, vocês não podem. Qualquer coisa que vocês façam é antidemocrático. Não. Uma coisa que a gente faz no intuito de implantar a democracia não pode ser chamada de antidemocrático. Né? Uma coisa que a gente quer fazer, que contempla o apoio popular da maioria da população, também não pode ser chamada de antidemocrático. Né? Então, não se deixem assustar por esses adjetivos. Tá? O lado de lá sempre trabalhou com a mentira. A mentira é a sua ferramenta principal. E uma forma que eles fazem de mentir é justamente atribuir adjetivos ruins para as nossas ações, para que então a gente tenha vergonha delas.
Não temos que ter vergonha de protestar contra coisas que são flagrantemente erradas, né? Como, por exemplo, a imposição nada, vamos dizer assim, auditável de um ex-condenado. Na verdade, ele continua sendo culpado, né? Ele só foi tecnicamente liberado. Quer dizer, é uma afronta, né, gente? É claro que a gente tem que brigar. Óbvio que a gente tem que brigar. Então, meus parabéns a todos que participaram e participam ainda desse processo cívico de protesto, tá? Agora, o protesto, ele, na minha opinião, né, e eu estou fazendo aqui uma retrospectiva, ele erra e errou por conta justamente da ideia de se terceirizar a solução de um problema que é de todos, né? O brasileiro sempre teve esse vício que é meio paternalista e é derivado de um monte de programações que a esquerda mesmo fez na sociedade brasileira. Quando a esquerda desarma a sociedade brasileira, ignorando o plebiscito pelo desarmamento lá de 2003, 2004, sei lá, ela já vinha fazendo uma campanha anterior de que isso ter a responsabilidade pela sua defesa é ruim. Ter a nossa responsabilidade pelas nossas posses, pelas nossas vidas, pela nossa segurança, não é ruim, é obrigatório, né? É uma questão moral básica, assim, está escrito na Bíblia, está escrito em todo lugar que mereça confiança, não é verdade? Então a esquerda, claro que sempre trabalhou para que isso fosse diluído dentro da gente. E aí, quando eu falo isso, que o povo deveria ter trazido para si a responsabilidade, vem sempre uma turma bastante agressiva, né? E dizer o seguinte: o povo, Eduardo, é desarmado, você quer que o povo faça o quê? O povo não pode fazer nada. Não, quem não pode fazer nada, normalmente quem fala desse jeito são senhoras. Eu já recebi centenas de comentários desse tipo, e o perfil normalmente é esse, são senhoras. Então o que eu posso dizer para essas senhoras? Que elas não devem, primeiro, presumir que o povo é composto por senhoras, né? Essa é a primeira coisa, né? A gente tende a tirar o todo por nós. Quem é o povo brasileiro? É tudo gente que nem a gente. Não, minha senhora. O povo brasileiro não é composto por pessoas que nem a senhora. A senhora é uma orgulhosa, um orgulhoso elemento do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro não é composto por senhoras, não é verdade? Então, outra, não estamos falando aqui de guerra, estamos falando aqui de ações que permitam com que o sistema, que obriguem o sistema a se ajoelhar ao dono do poder real, que é o povo brasileiro. Então já está se criando, veja, a mentira, ela sempre funciona através de espantalhos. Então a primeira coisa que a pessoa faz é criar um espantalho. Ah, vai ter combate, vai ter tiro, então a gente não pode participar porque a gente não tem armas. Bom, primeiro que eu não falei nada de combate, nem de tiro, nem nada. Então esse é o primeiro espantalho. O segundo espantalho é o seguinte: presumir que se houvesse algum tipo de confronto, algum tipo de disputa física de poder, que isso ia se resolver através de bala. Né? Isso é uma presunção completamente fantasiosa também. Enfim. Então, eu digo para essas pessoas que façam o seguinte exercício, tá? Presumam que vocês não são o elemento de composição principal do povo brasileiro. Presumam outra coisa também, tá? A gente não precisa das senhoras na rua para fazer essa pressão. Não precisa de tanta gente, a gente precisa de milhões de pessoas para isso. A gente precisa de muita gente, né? Mas não milhões e milhões de pessoas, tá? A gente precisa de milhões e milhões de pessoas que apoiem isso, que vão dar sustentação política e opiniática para isso, né? Mas eu fui voto vencido, né? Eu não influencio praticamente ninguém, minha voz é desse tamaninho, né? Eu pregava, então, que o povo assumisse a responsabilidade individualmente pelo restabelecimento da ordem no Brasil. Mas é claro que é difícil você competir, né, com essa proposta, né, vendendo essa proposta, quando você tem uma proposta muito mais confortável, que permite que as Forças Armadas cuidem do problema e a gente, né, pode praticamente ficar no sofá ou fazer uma manifestação um pouco mais confortável do que se expor eventualmente a um confronto, né? Bom, eu achei uma decisão errada, né, uma linha errada, mas, uma vez que se tornou
uma orientação popular, eu trabalhei para tentar incentivar a turma ao máximo para que essa tivesse sucesso. Poderia ter tido, tá? Poderia ter tido. Eu acho que o pleito era muito justo e legalmente muito cabível, né? Observe que eu não estou falando nada ilegal aqui, tá, gente? Tudo que eu estou dizendo aqui está perfeitamente dentro da legalidade, tá? E eu tenho que ficar fazendo essas observações porque realmente, senão, como nós não estamos numa democracia, né, eu arrisco tanto prisão quanto cancelamento do vídeo, por aí vai. Bom, então, quais foram os principais atores desse processo? O povo, que fez o seu trabalho. Eu tenho algumas críticas em relação a esse trabalho, mas eu vou dizer depois. O presidente da República, que era a pessoa responsável por executar o comando. As Forças Armadas, que seriam as responsáveis por agir em cima do comando, né, de tornar o comando uma ação material. E eu diria que também os nossos influenciadores e os nossos parlamentares. Acho que esses são os principais grupos que participaram desse processo, né? Então, vou falar um pouquinho de cada um deles aqui. Vou começar pelo povo mesmo, né? Repara, gente, esse povo que se manifestou, ele não era uniforme, tá? Eu sei disso porque eu estive na manifestação várias vezes, né? E eu posso garantir para vocês que esse povo era bastante heterogêneo. E havia um pedaço desse povo, pequeno, que é um pedaço que eu chamo de intervencionistas radicais. Essa turma, aparentemente, desejava a substituição do sistema presidencialista, né, por uma junta militar, a implantação de um regime militar de fato, permanente. Ou outros, eu ouvi também em termos de boato, não sei se isso era verdade ou se isso é uma opinião muito difundida por esses grupos, né, que eu não participo, a colocação do vice-presidente Mourão como líder do país. Outros, já vi também falar isso, queriam a criação de uma nova eleição, mas removendo os dois candidatos do segundo turno, Bolsonaro e Lula. Qual é o sentido disso? Casuístico, evidentemente, porque se um não fez nada e o outro fez muita coisa errada, por que remover os dois, né? É porque o cara tem alguma agenda para propor isso, né? E eu acho que aí vem o desvio muito criticável dessa turma toda, que não expuseram essa agenda claramente. Então tem muita gente que foi aos quartéis, ouviu o que essas pessoas tinham a dizer, mas não perceberam uma dose de malícia que poderia haver por trás do discurso de alguns desses, tá? E foram enganados. Teve muita gente que, enfim, eu acho que todo mundo que foi para o quartel, né, com sentido patriótico de defender a democracia, o povo brasileiro, só merece aplausos, tá? Mas aqui eu não estou fazendo um discurso para ser o queridinho da população. Eu estou aqui tentando fazer uma retrospectiva real do que aconteceu. E eu tive ocasiões, né, onde eu estava fazendo uma explicação um pouco mais profunda do que aquilo ali significava, e tinham senhoras, e senhores também, né, me xingando e berrando, dizendo que não podia ser feito esse tipo de coisa de jeito nenhum, como se eles fossem donos de alguma coisa, né? Então esse é um tipo de autoritarismo, né, um tipo de burrice, um tipo de presunção tosca que não combina com o povo brasileiro, com os conservadores, com o povo que costuma se manifestar na Avenida Atlântica e tudo mais. Combina, sim, com um grupo de herança estritamente militar, que imagina que realmente as coisas têm que ser feitas na marra, né? Que não tem que haver diálogo com ninguém, nem com seus possíveis aliados. Essa turma era tão antipática que eles chegaram a expulsar muita gente das manifestações. E eu tenho certeza que eles foram responsáveis pela diminuição sensível no número de pessoas que estava lá. Repara que isso não significa que as pessoas não estivessem apoiando a mesma agenda. Só significa que essas pessoas não estavam mais dispostas a dividir o espaço com essa turma tosca, burra e agressiva, né? E eu não tenho nenhum problema de falar isso não, tá? Não tenho nenhum amor por essa galera, não. Eu tenho amor pelos patriotas de direita, pelos patriotas conservadores,
que muitos deles ainda estão na frente dos quartéis até hoje. Pela turma que quer a lisura eleitoral, né, pela turma que quer o restabelecimento da ordem e tudo mais. A esses, todo o meu carinho, todo o meu apoio. Tá? Bom, então isso é o que eu tinha que falar sobre a estratégia e as pessoas que estão, né, se manifestando em sua maioria. Vamos falar um pouquinho sobre os deputados e senadores. Deputados e senadores, a essa altura já eleitos, né? Alguns não eleitos, mas a maioria eleitos, eles fizeram, na minha opinião, um papelão, tá, vergonhoso nesse processo todo. Eu vou dizer para vocês aqui. Eu lamento muito dizer isso, né? Eu gosto muito de muitas pessoas que estão em mandato e tudo mais, mas, novamente, eu não estou aqui para angariar simpatias, eu estou aqui para tentar fazer uma análise, uma retrospectiva verídica. Eu observei alguns discursos, eu observei presencialmente, tá? A pessoa discursando sobre a situação do Brasil, sobre a briga, né, sobre a resistência que o Brasil estaria fazendo contra as forças globalistas, e o sujeito não citou uma única vez as manifestações. Eu não vi apoio explícito e suficiente de nenhum parlamentar da esfera federal da direita brasileira. Nenhum, tá? Lamento. Eu acompanho a maioria e não vi. Deveria ter tido apoio, mas insistente, regular, martelado, etc. e tal. Não vi isso, tá? Quando houve, foi um apoio tímido. E isso não dá, gente, não dá. Quando você tem a maior manifestação popular da história do planeta Terra, quando você tem a importância do sucesso desse protesto para manutenção do pouco de liberdade que o brasileiro ainda tem, você tem que dar o coração e o sangue por esse negócio. Não dá para você se colocar numa posição de secundária, né? Vai ter muita gente que vai dizer, mas a gente não podia se manifestar porque senão podia correr o risco de parecer que a gente estava liderando ou de parecer que os movimentos foram manipulados ou insuflados por nós. Vocês vão me desculpar, mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que seria... A retórica existe para isso, né? Existem várias maneiras de você se expor, de você falar as coisas, de você aplaudir o que o povo está fazendo, deixando claro que você não tem nenhuma função de liderança do movimento. Tá? Então fica aqui essa bronca, é uma bronca verdadeira. E eu tenho outra bronca, tá? Que essa é grave mesmo. Eu vi os parlamentares eleitos se manifestando regularmente acerca dos seus ganhos de mandato. E eu ouvi algumas coisas que eu devo dizer que me envergonham um pouco. Né? A turma dizendo, por exemplo, que vão ser uma oposição eficaz. O PT não terá sossego, porque nós vamos bloqueá-los no Congresso. Nós elegemos o maior Congresso, o Congresso mais conservador da história do Brasil, e nós vamos anular as tentativas de maracutaias e crimes que essa quadrilha poderia fazer. Eu vi várias coisas desse tipo. Nós vamos ser oposição forte, vamos fazer uma frente de oposição, vamos mandar bem pra caramba. Olha, nós já vimos, nos últimos 4 anos, né, o que a esquerda, sem estar com o executivo, é capaz de fazer no Congresso, usando o judiciário. Nós vimos o avanço muito veloz de muitas agendas que são absolutamente contrárias ao que os conservadores desejam. Como é que vocês vão fazer uma oposição eficaz agora que a turma do lado de lá tem acesso aos cofres, tem acesso ao executivo? Eu acho que é de uma irrealidade tão grande que é difícil de perdoar, né? Uma falta de percepção da realidade tão grande. Talvez seja uma questão de, poxa, eu não posso falar isso, né? Mas aí vocês têm que ser honestos com a gente, com o seu eleitorado, né? Vocês deveriam ter dito, olha, gente, sejam prudentes ao imaginar que a gente vai ser capaz de fazer qualquer coisa, tá?
porque provavelmente vai ser muito difícil. A turma do lado de lá tem dinheiro, a turma do lado de lá tem o STF, a turma do lado de lá tem tudo para atropelarem a gente. Não contem que a gente vai conseguir fazer grande coisa. Preparem-se. Eu não vi isso, eu só vi isso, para te falar a verdade, para falar para vocês isso é verdade, né? Estou falando com a turma aqui, eu espero. Eu só vi isso de um candidato recém-eleito, que foi o Gustavo Gayer, né, lá de Goiás. Só dele. E isso lá no final de dezembro já. Que eu critico também. Isso deveria ter sido dito no momento da eleição. Porque daria tempo ainda da turma desfazer uma das ilusões desse processo, que foi justamente a ilusão de que não vai ser tão ruim, não. A gente vai ter um Congresso super conservador. Se o bandido entrar, tá tranquilo. Ele não vai conseguir fazer nada. Como assim? Eles já conseguiram fazer quase tudo enquanto o Bolsonaro estava no poder. Como é que eles não vão conseguir fazer nada agora? De onde vem isso? Né? A gente teve uma mudança minúscula no Congresso. Minúscula. Que negócio é esse de Congresso? Claro, o Congresso pode ser o Congresso mais conservador da história. Se você tinha 10% de conservadores, agora você tem 12% de conservadores, ele é o Congresso mais conservador da história. Mas não é conservador o bastante. Esse é que é o problema. E isso deveria ter sido exposto justamente pelos mandatários para a população. Para que a população soubesse o que vem por aí. Não é? E a população está vendo. 6 dias de governo do bandido. E aí, onde é que a gente está? A gente está vendo uma catástrofe acontecendo. Né? Eu não vou enumerar aqui. Mas então eu tenho essas 2 críticas graves, tá? Aos nossos parlamentares. E uma recomendação aos eleitores, tá, gente? Parem de mitificar os seus políticos. Parem de colocar os seus políticos no status de celebridades. Parem de presumir que eles são maravilhosos e à prova de bala, à prova de falha, principalmente. Por favor, tratem de políticos como seres humanos falíveis e discutam tudo que sai da boca deles. Por favor. Mas eu também não vou falar sobre o sistema político brasileiro, não, porque é muito triste e a gente... E não é para agora mesmo. Só quero fazer uma retrospectiva leve aqui. Bom, presidente. Não, influenciadores. Não, vou falar dos influenciadores depois. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o presidente e sobre as Forças Armadas. Bom, o que parece ter acontecido depois das eleições, né, depois que saiu o resultado do segundo turno, foi que o presidente se surpreendeu com aquele resultado. Eu me lembro que na época entre o primeiro e o segundo turno, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, chegaram diretrizes políticas de Brasília para ninguém falar em maracutaia eleitoral, não se fala em maracutaia eleitoral. Bom, eu ignorei esse tipo de coisa, né? Porque tudo que é tolo eu ignoro, independente de onde vem. É uma vantagem de você não terceirizar nem a sua inteligência, nem a sua capacidade operacional. E outra vantagem de você não mitificar políticos. Tá? O fato de vir de Brasília não significa que é bom. Agora vai ser sempre ruim, mas mesmo durante o governo Bolsonaro. Eu sempre passei pelo meu bom senso. Ora, se a existência da maracutaia é uma verdade, eu não ganho nada em não expor a verdade. Eu tenho que expor a verdade, por isso eu continuei falando sobre maracutaia livremente. Mas muitos influenciadores resolveram não falar mais nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a campanha do vira-voto. A campanha do vira-voto é legal. Bom, gente, a campanha do vira-voto, eu sempre ri dessa campanha, né? Porque ela não faz mal a ninguém. Né? Você trabalhar para ganhar mais votos, mal não vai fazer. Mas quando você trabalha para virar votos e o lado de lá tem um botão que aperta e gera o que ele quiser, convenhamos que não precisa ser exatamente um Einstein para entender que a sua chance de vitória é baixa, né? Mas ficou nisso, né? A direita ficou envolvida numa campanha vira-voto, como se a gente estivesse num processo eleitoral perfeitamente confiável e normal. Né? Eu não consigo entender a lógica disso. Né? Isso o que fez foi ocultar a maracutaia, que é uma coisa que só pode interessar aos autores da maracutaia. A não ser que houvesse um
grande plano, que foi o que foi vendido também, né, erroneamente, de que já existia um processo de levantamento de provas e tudo mais, que depois a coisa viria a ser contundente. Não aconteceu nada disso, né? Ou seja, foi uma tolice estúpida, que foi propagada provavelmente pelos mesmos idiotas que assessoravam o presidente na época. Esses idiotas são incapazes, não têm conhecimento. Eu digo idiota mesmo, tá? Não se ofende, não. Gente, olha só, já passou da hora da direita parar de se arregalar o olho por causa de termos duros, tá? O idiota tem que se chamar de idiota mesmo. Chamar o cara de quê? De falho? Não. O cara que falha numa hora dessa é um idiota. Não tem problema, não. Bom, e o que esses idiotas disseram para o presidente? Presidente, não tem problema, não vai ter maracutaia que sustente. A gente vai virar voto de uma maneira tão sensacional que o resultado vai ser positivo para o senhor. Se ele tivesse me perguntado, eu teria dito, não vai ser positivo. Não há voto virado que suplante o poder do dedo no botão. Eu sou da área de informática, mas nem precisava, gente, pelo amor de Deus, né? Teve gente mostrando isso para os filhos com 3 pedaços de papel, né? O presidente, erroneamente, falha. Ah, você está dizendo que o presidente falhou? Estou sim. O presidente falha. Ninguém morre por causa disso. Ele mesmo se olha no espelho e diz, falei aqui, falei ali, né? Ele é um cara honesto. Ele falhou. Ele falhou, deu ouvidos a esses idiotas, ele devia ter demitido esses trouxas, contratado outros assessores, e ele tomou um susto enorme. Estou presumindo isso, tá, gente? Ao ver o resultado da eleição. Isso levou ele a um estado de depressão. Ele ficou deprimido, fora de combate. Você vê que ele teve uma crise de erisipela nessa ocasião, que acontece quando você tem uma tensão muito grande, um estado, né, de nervos muito, muito forte, assim, né? E ele ficou em silêncio durante 20 dias. Se ele tivesse sido adequadamente assessorado, ele saberia que isso é uma realidade e ele teria agido, talvez, né? Mas o fato é que nesses 20 dias, na verdade, durante todo o resto do processo, nenhuma informação concreta foi passada para o povo. E isso eu considero imperdoável, tá? Em um dado momento, tendo as circunstâncias que a gente tinha, tendo o apoio popular que a gente tinha, tendo as demandas que a gente tinha, eu considero que era um dever do estadista, né, do detentor da presidência da República, assinar o comando que o povo esperava que ele assinasse. Está dito, tá? Eu acho uma falha. Foi uma falha. Tem 1000 explicações para essa falha, né? Eu continuo achando o Bolsonaro uma figura excelente, o cara é honesto, é bondoso, é dedicado, é um ser humano, mas o presidente da República, naquela ocasião, falhou. Falhou de 2 maneiras diferentes. Ele falhou em não assinar o decreto e ele falhou em não expor isso ao povo brasileiro adequadamente. Então, o que aconteceu na prática? O povo brasileiro ficou sendo tolhido nas suas ações, sendo confinado àquela estratégia que agora se revela fraca, né, de ficar na frente dos quartéis. Aí eu destaco aqui a atuação da turma dos hipócritas, do Bismarck e do Paulo principalmente, que foram os mais vocais nessa história, para trazer a turma para fora dos quartéis, né, para fazer um protesto mais amplo. Isso é uma lição bonita. Eles mandaram bem para caramba, eles se arriscaram muito, e eu dou os parabéns para eles. Tá? Teve muita gente xingando eles de traidores e tudo mais, enfim. Um horror. Mas então o presidente não assinou o que devia. E assim, as Forças Armadas ficaram impedidas de agir. Agora, as Forças Armadas também merecem uma dose enorme de crítica, porque, pelo que eu soube, o presidente consultou as lideranças das Forças Armadas em relação à assinatura desse decreto. E ele teve a informação de que as Forças Armadas não concordariam com esse decreto. E isso, ao meu ver, também é uma falha, né? Porque significa que eles ignoram a realidade do mundo. E é um tipo de ignorância que não dá para se esperar de um general, né? Ou de um ministro da Defesa e tudo mais.
o que eu acho que deveria ter sido feito? O Bolsonaro deveria ter dito, olha, eu sou o comandante desse troço, tá aqui, ó, assinei, cumpra-se. Isso teria dado poder ao conjunto das Forças Armadas para fazer o que o Bolsonaro mandou. Porque não precisa o segundo comandar, né? O líder comandou, todo mundo obedece. Se alguém disser, não vamos fazer assim não, essa pessoa se coloca numa posição difícil. Porque essa pessoa se coloca numa posição de desobediência, que é sempre difícil, né? Mas o Bolsonaro não assinou. Então não foi criada essa tensão. E também não foi passado para o povo o sinal de que o povo poderia agir, né, nesse sentido. Então, foi falha mesmo. Ah, mas ele não podia ter feito nada. Olha, Churchill não tinha a maioria do seu gabinete o apoiando quando ele resolveu meter o pé na porta e baixar o sarrafo na Alemanha nazista. Ele não tinha. Mas o que ele fez? Ele deu um esporro federal no gabinete inteiro, mandou todo mundo embora, deixou lá os 2 ou 3 mais recalcitrantes, deu uma descascada nele de fazer inveja nos 3, porque os 3 ficaram realmente intimidados fisicamente, e resolveu a situação, né? Um outro exemplo menos nobre é o exemplo do Stalin, que foi colocado no poder como um idiota que seria facilmente manipulável pela turma que estava embaixo, só que esse idiota foi colocado no poder. Ele deu o comando, matou todo mundo e se tornou um ditador sanguinário, né? E ficou lá até a saúde o impossibilitar de continuar. Então, eu realmente lamento muito que isso tenha acontecido dessa forma. Eu não tenho dúvida de que a história vai se lembrar desse ponto crucial, né, para julgar o presidente Bolsonaro. Enfim, é triste. Reitero aqui meu carinho por ele, pessoalmente. Gosto muito dele, não conheço, mas tenho certeza de que teria sido um prazer conhecê-lo e espero ainda possa fazê-lo, né? Bom, gente, então está feita a minha, vamos dizer assim... Ah, falta um detalhe sobre as Forças Armadas. É do meu conhecimento, tá, que a maioria esmagadora das Forças Armadas, inclua aqui as forças policiais, é completamente a favor do pleito da população, tá? É completamente contra a imposição dessa barbaridade que está sendo feita nesse momento. Fica esse registro aqui, tá? Então, se eu critico a inação das Forças Armadas, e eu critico sabendo que individualmente a maioria quer o bem do Brasil, tá? Só que, de novo, temos a inação, e a inação não gera nenhum tipo de benefício, né? Não adianta resmungar inativo, porque as coisas não mudam com a inação. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre o povo nesse processo, tá, gente? O povo nesse processo comportou, fora a turma que estava nas manifestações, né, um outro aspecto disso, né? Não é o fato de você ir e de você apoiar, é o fato do comportamento nas redes sociais. Gente, eu achei inacreditável o nível de ingenuidade do nosso povo. A quantidade de informação falsa que começou a circular e a quantidade de propagação dessas informações falsas me deixou um pouco assustado. Gente, é preciso que haja prudência. É preciso que haja investimento de tempo. Quando eu recebo alguma coisa, eu não repasso direto. Eu vou verificar se aquela coisa tem um mínimo de veracidade. Não é possível você sair repassando tudo que passa pela sua frente, gente. Isso tem que botar a mão na consciência e dizer, é um erro, errei. Eduardo, eu fiz isso mesmo. E está errado. Está errado. A quantidade de falsidade que fluiu durante esses meses foi muito importante para a nossa derrota. Nós perdemos essa primeira fase de disputa porque o Molusco subiu a rampa do Planalto, está sentado lá fazendo besteira já. Isso foi uma derrota para a gente. E um dos elementos foi esse. Tá? Um dos elementos foi a falta de humildade e de prudência das pessoas. Por que humildade? Porque quando você repassa um negócio sem ler, sem entender o que é, na verdade, o que você está querendo fazer? Você está querendo
arrancar daquele processo alguma pitada de protagonismo. Olha, foi eu que repassei isso aqui no grupo tal, hein? Olha só, gente, olha só isso aqui. Você está querendo, de certa forma, dar uma lacrada. Uma lacradinha, né? E não dá para ser assim. Se a gente pretende ser uma sociedade eficiente na disputa pelo poder, a gente tem que botar um freio nisso. É uma crítica, sim, a você que está nos assistindo, né? A mim assistindo, no caso. É uma crítica. Todo mundo erra de vez em quando, gente. E a gente, errando, a gente recebe crítica para a gente aprender a melhorar, né? E a gente deve tentar melhorar nesse aspecto, tá? Outra coisa é o seguinte, quando vocês verem uma opinião, né, sobre o assunto que vocês não dominam, o que eu recomendo fazer? Não comprem aquela opinião como verdade. Não engulam aquilo de forma acrítica. Sabe por quê? Porque toda vez que você engole uma posição de forma acrítica, você se torna emocionalmente conectado a essa posição. Por quê, de novo? Porque você não usou a sua razão para interiorizar essa opinião. E aí você, quando confrontado, você responde, você apresenta aquela opinião que você não deveria apresentar, porque você não tem como defendê-la, já que você não adquiriu criticamente aquela opinião, você comprou, você ingeriu emocionalmente. Então o que acontece? Vem a irritação. Alguém critica a sua tomada de posição, apresenta argumentos e pronto, você fica zangado, você xinga, você briga, você bate. Por que isso? Porque você cometeu o erro inicial. O erro inicial é de você adquirir uma opinião, uma posição, sem saber por que está fazendo isso. Então, de repente, você adquiriu uma posição falsa, depois eu te apresento a posição verdadeira e você rebate aquilo, porque você já comprou a posição falsa. Não tem sentido nenhum fazer isso. Se você não conseguiu digerir um motivo para comprar a primeira opinião, então não compra. Recebe aquilo e diz, olha, existe essa opinião aqui. Estou considerando. Depois, quando você receber a segunda, você não vai rebater com a primeira. Você vai considerar a segunda. De repente, a segunda é melhor do que a primeira, você assume a segunda, se for o caso. Mas isso é um erro. A compra de opiniões de forma acrítica é um erro. Sempre gera coisas ruins. Eu presenciei isso, tá, com meus próprios olhos, tá, gente? Senhoras botando o dedo no meu nariz, dizendo assim, o que você sabe de geopolítica? Como é que você diz que não tem a menor chance do exército da Colômbia invadir o Brasil? Eu digo, minha senhora, a senhora conhece o tamanho do exército da Colômbia? A senhora sabe a situação financeira da Colômbia? A senhora conhece a selva amazônica? A senhora conhece os destacamentos brasileiros de combate na selva? A senhora sabe alguma coisa sobre tudo isso? Não, mas eu vi um vídeo no YouTube que isso é um risco, sim, e o Brasil está botando tropa lá, está vigiando as fronteiras. Minha senhora, o Brasil sempre vigia as fronteiras, 24/7, 375 dias por ano, e um quarto. Não é agora. Isso sempre é feito, porque é para isso que as Forças Armadas servem, para a defesa do país. Mas eu vi isso, gente. Uma senhora... Aí perguntei, quantos livros a senhora leu sobre geopolítica, sobre militarismo, né? Sobre história? E quase apanhei. Quer dizer, não é possível que as pessoas... Claro que eu estou usando um exemplo pitoresco, mas isso acontece mais frequentemente do que seria saudável na nossa sociedade. E a gente tem que começar a resolver isso, gente. A gente tem que começar a ser humilde em relação à aquisição de conhecimento também. O cara está falando uma coisa, pô, não concordo com esse cara, esse Dó está falando esse troço, é burro. Peraí, eu sou burro porque você não concorda? Que tal ouvir meus argumentos para ver quem é o burro? Né? Ou, talvez ainda, para ver se de repente tem algum aspecto, eu posso estar errado sempre, lógico, mas de repente tem algum aspecto no que eu estou falando que te ensina alguma coisa, ou que te traz uma visão diferente, mais produtiva. Né? Então, quando a gente amadurecer um pouco mais intelectualmente, a gente vai estar mais propenso a rejeitar a falsidade e a abraçar a discussão, porque é a discussão genuína e sincera que nos leva até a verdade. E o trabalho de todo ser humano honesto é justamente tentar entender a realidade para chegar na verdade. É o meu também. E repare que eu digo tentar, porque a verdade, apesar dela ser única, ela nunca é atingível. Né? Não está dentro da nossa capacidade humana de atingir a verdade absoluta. A gente pode atingir
é compreender a verdade sobre certos aspectos, né, específicos de fatos e tal, mas a verdade é sempre complexa demais, só Deus consegue compreendê-la em sua plenitude. Então, humildade, prudência, né, são coisas que a gente deveria aprender, né, desse período que a gente passou aí. Outra coisa, bom, terminado aqui a minha retrospectiva, tá? Chegamos no momento atual. Eu não posso terminar esse vídeo sem dizer para vocês o que eu acho que vai acontecer na fase 2, tá? Primeira coisa, a gente não precisa ficar muito pessimista. Quer dizer, a gente tem que ver com realidade que a situação do Brasil é de altíssimo risco, né? Já estamos vendo as ações aí dessa turma que entrou. Essa turma já cometeu crimes impublicáveis contra o Brasil e vai continuar cometendo, né? Certamente. Então a gente só pode esperar o pior. Agora, não pode haver uma reversão da mentalidade do brasileiro. A maior parte da população brasileira já se habituou a acompanhar a política. Já percebeu o que é a esquerda, o que é a direita, estão percebendo melhor o que é ser conservador, a importância da religião nessa história toda. Isso tudo não vai ser tirado de nós. Então, esse processo, né, que aconteceu nesses 6, 7 anos, ele foi muito benéfico para a direita brasileira. E isso não vai ser removido da gente, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora na fase 2? Combate incessante. E sempre se agarrando à verdade. Qual é a verdade? Houve maracutaia. Consequentemente, esse governo não é legítimo. Então, temos que combater dessa forma. A gente tem que se organizar em termos civis, tá? Você que mora numa cidade do interior, você tem que formar um grupo de conservadores aí. De preferência, registrar isso como uma associação. Começar a operar nos conselhos locais. A turma de São Paulo tem aqueles conselhos regionais, né, de bairros e tudo mais, de áreas, que define se vai cortar a árvore ou não vai cortar. A gente tem que se organizar para aparelhar todos esses lugares. Aparelhar. É o termo mesmo, né? A esquerda mente, a gente fala a verdade. É botar a gente lá dentro. Para fazer o quê? Não deixar que nenhuma visão esquerdista avance sem conflito. De preferência, impedir que todas elas avancem, né? Um dedo que seja. Mas pelo menos que elas encontrem resistência para avançar sempre, tá? Em todos os lugares, no seu prédio, no seu bairro, na sua associação de moradores, nos seus grupos de trabalho, nos seus sindicatos, nos seus conselhos de profissionais. Em tudo isso, a gente tem que trabalhar. E para isso, o que é o ideal fazer? Fazer grupos conservadores extra todas essas atividades, né, para justamente fomentar e coordenar a ação nessas atividades. Então, por exemplo, tem um grande grupo no Rio de Janeiro de conservadores. Olha só, ouvi dizer que a Associação de Moradores do Leblon está sem chapa conservadora. Então temos que organizar uma chapa. Temos que comandar aquilo lá. Temos que fazer propaganda naquela eleição. O mesmo vale para a eleição da OAB e tudo mais. A gente tem que começar a se organizar como força cívica em cada cidade brasileira. Mesmo que sejam várias organizações, não tem problema, são várias. Não se tratem como concorrentes. Façam uma liga das associações, sabe? Às vezes as cidades são muito grandes, vão ter várias associações desse tipo. Juntem-se, mantenham contato pelo menos, troquem ideia. Isso é vital, independente de qualquer resultado que possa ter essa disputa pelo poder na qual nós estamos inseridos agora, tá? Outra coisa, estudem. Estudem. Eu nunca paro de estudar, tá? Então, eu posso dizer isso com a consciência limpa. Eu fico estudando o tempo todo. Então, eu digo para vocês, estudem. Não seja essa senhora que não leu nenhum livro e aponta o dedo para mim, me chamando de burro. Não seja. Isso é feio. Estudem. Pelo menos vocês vão poder apontar o dedo para mim, né? E vão poder dizer, eu li livro sim, você é burro, tudo bem. Mas pelo menos vocês vão ter o background de ter lido. E não vão ser pegos, né, nesse questionamento simples assim, né? Outra coisa, gente. A direita, ela não precisa nem deve ser um monolito, uniforme. A direita pode ser diversificada. Então permitam diversificação. Se o cara é de direita, é honesto,
mas ele é um pouco diferente de você, pensa em outras coisas, faz outro grupo, mas não massacra esse cara necessariamente, entendeu? Isso vale, inclusive, para a situação política atual. A única força de direita no Brasil hoje está conectada ao Bolsonaro. Isso é péssimo. A gente tem que ter outras forças de direita. Por quê? Porque a gente não pode depender de um indivíduo. A gente não pode depender de uma linha. Tá? Então, existe um certo grau de fanatismo numa parte da militância que vai considerar que isso que eu estou falando é uma verdadeira heresia, uma barbaridade, né? Não. Bom, pode considerar o que você quiser. Se é fanático, eu quero distância, tá? Eu já falei o seguinte: é idiota todo aquele que fala em apoio incondicional. Apoio incondicional não se dá para ninguém, até porque perde o valor do apoio, tá? Depois eu explico isso melhor. Apoio é sempre condicional e é por isso que ele tem valor, porque você está apoiando alguém com condições. E esse alguém está tendo o valor de atender às suas condições. E por isso que você tem um apoio que vale. Apoio incondicional é coisa de fanático maluco ou coisa de quem resolveu empenar a língua portuguesa e usar inadequadamente uma palavra, que a maioria deve ser assim, né? E é uma coisa que eu não recomendo, tá, gente? A gente deve tratar bem das nossas palavras, porque toda vez que a gente empena o significado de uma palavra, a gente sai perdendo. Então, troquem essa declaração de apoio incondicional e permitam o surgimento de outras vozes na direita. Eu não estou falando de mim, não, tá? Não tenho nenhuma pretensão política mesmo, tá? Deus me livre. Mas eu apoio um monte de gente que participa de processo político e nem todo mundo, né, tem que estar vinculado diretamente ao Bolsonaro para merecer o meu apoio, tá? E eu acho que isso deve ser uma coisa cada vez mais forte na nossa direita para que a gente possa angariar cada vez mais votos e cada vez mais poder. Apesar do que o que eu vou falar sobre as eleições aqui no futuro próximo não é muito animador nesse sentido, mas tudo bem. Beleza, então, dito isso, eu acho que a gente está na briga ainda. Por que está na briga? Porque eu ainda acredito que o povo pode se sublevar contra o atual estado de coisas, tá? Eu acho que quando a gente está numa ditadura, e nós estamos numa ditadura, o povo pode não aceitar essa ditadura e agir, tá? E eu espero que isso aconteça. E espero que o povo faça isso com o apoio eventual das Forças Armadas. É uma coisa que pode acontecer no futuro. Afinal de contas, para quem gosta de democracia, o povo deve ter o poder, né? Então, se for uma coisa aprovada e feita pela maior parte da população brasileira, não há nada mais democrático do que isso, né? Imagino. Bom, no nosso futuro próximo aí, o que eu espero, né? Eu temia, gente, uma degradação muito rápida do Brasil, de acordo com aquela previsão do Paulo Guedes, que dizia que em 6 meses a gente estava numa Argentina e em 1 ano e meio a gente estava numa Venezuela. A gente tem que ficar de olho porque isso é possível, tá? O Paulo Guedes sabe o que fala. Então é um alerta que sempre tem que ser levado em consideração. Mas eu estou um pouco mais otimista em relação a isso. Eu acho que o nosso delay temporal é um pouco maior do que isso, tá? Caso a gente não consiga reverter essa disputa pelo poder aí, eu acho que a gente vai ter ainda alguns anos de uma crise leve, né? A coisa não vai degradar furiosamente. Mas pode degradar, tá? Pode degradar. Então fiquem de olho, tá? Fiquem de olho. Aos que nutrem esperanças no processo político eleitoral, aí eu só tenho uma notícia para dar, tá? Acompanhe o processo político, né? Lógico, acompanhe as medidas, a gente tem que acompanhar, principalmente a gente tem que denunciar isso para que o povo possa ficar cada vez mais zangado com as barbaridades que são feitas pelo governo que acabou de entrar, sem dúvida alguma. Mas eu não recomendo que se perca muito tempo observando as minúcias dos trâmites dentro, por exemplo, do Congresso. Porque, cara, dali não vai sair coisa boa, não. E se sair, vai ser revertido na justiça logo depois. Então, o que vai acontecer? Uma boa parte da população de direita vai, se não seguir o meu conselho, né, vai gastar muito tempo, muito recurso, muita atenção em coisinhas que, na verdade, só nos distraem sem nenhum tipo de resultado prático.
Então, sim, vamos dar uma atenção para aquilo, mas uma atenção limitada. Onde é que deve estar a nossa atenção maior? Nisso que eu falei, na organização das associações, nos nossos encontros, em palestras, em troca de ideias, em publicação de livros, em formação de material, em consumo e criação de cursos, tudo isso. E vê que tem gente que fica reclamando, o cara está vendendo curso. Claro que tem que vender curso, isso é coisa boa para a gente. Claro que tem que fazer livro e tem que vender livro. Gente, como é que alguém critica isso? Se você acha que o cara é desonesto, tudo bem, critica ele por ele ser desonesto. Mas não critica o cara porque ele vende curso, porque ele vende livro. O cara está vendendo conhecimento. É precioso isso. Consumam conhecimento. Leiam, façam cursos, estudem, se interessem, participem de palestras, de congressos. É assim que a gente vai conseguir avançar de forma sólida, efetiva, vibrante, animadora, esperançosa e, finalmente, vitoriosa. Tá? O que nós devemos fazer também? Não achar que as eleições que vão acontecer daqui a 2 anos vão trazer grandes surpresas para a gente, tá, gente? Grandes esperanças. Novamente, o sistema político brasileiro, ele é isso aí. Ele é inauditável, ele é eletrônico, as pessoas apertam botões e coisas acontecem. Tá? Então, esperar grandes movimentações no processo eleitoral é uma tolice. Tá? Não estou dizendo desistir da questão eleitoral. Eu estou dizendo focar, por exemplo, no que é certo. Quer se dedicar à eleição? Então se dedique, por exemplo, à liberação de candidatura independente. Ou se dedique ao voto impresso. Ou se dedique à remoção do fundo eleitoral. E essas são pautas que podem impactar positivamente no sistema eleitoral. Agora, não fazer nada disso e ficar brigando para botar um determinado nome lá dentro, um nome, eu acho uma futilidade grande. Não contem muito comigo para isso, não. Eu pretendo fazer outras coisas. Tá? Temos que manter a atenção no combate ao sistema. Nós temos que fazer tudo que atrapalha mais o sistema. O que atrapalha mais o sistema? Associações, tá? Organização. Nós vamos ficando mais poderosos, de uma forma que não depende diretamente do sistema. É assim que a gente faz o sistema ficar cada vez mais apertado. Então façam isso, tá, gente? Outra, boicote. Boicote não é feio, boicote é bonito, tá? Boicote do mal é bonito. Boicotem tudo. Todos. Boicotem individualmente. Vai contratar alguém? Verifica o alinhamento dele. Por que você vai contratar um esquerdista? Por que você vai contratar um cara que quer teu mal efetivamente? Não contrate, contrate outro. Demita, desfaça os seus contratos, mude. Nós somos a maioria. Claro que na esquerda tem 1 milhão de funcionários públicos que não dependem de atender nenhum cliente ou nenhum contrato. Mas, cara, tem muita gente que depende. Depende do médio empresário. As grandes corporações são todas de esquerda também. Quem achar que isso é um absurdo, depois me pergunta, eu faço um vídeo só para isso, mas são todas de esquerda. Então a esquerda vai ter ainda emprego nesses lugares. Mas você que tem um pequeno negócio, tem 3 funcionários, cara, escolhe a dedo os seus funcionários, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer um circuito interno da direita para fazer o dinheiro circular dentro das nossas carteiras e não alimentar a gente que quer o nosso mal, né? Então, boicotes e seleção de parcerias comerciais são 2 coisas absolutamente fundamentais, tá? Pensem sempre em termos de estratégia de uma grande luta, que é o que a gente está vivendo hoje, tá? Cada ação que vocês fizerem deve ser baseada nisso. E, finalmente, a gente não pode imaginar que a gente vai ganhar essa briga sendo mesquinho, tá? A gente deve apoiar, sim, a gente deve dar dinheiro para quem está propondo coisas que são de acordo com o que você acredita que sejam boas, tá? E, nesse processo, voltamos lá para o início. Prudência, cuidado, né? Faça uma boa avaliação para não serem enganados.
tá? Não serem enganados por quem fica vendendo narrativas mirabolantes, mágicas e tudo mais. Tentem focar no conteúdo. Eu sei que é mais chato, né? Muito mais legal você receber aquela dose de adrenalina. Tem muita gente até viciada nisso, né? Parece até crack. O cara recebe aquela dose de adrenalina, é amanhã, é daqui a 72 horas, tic-tac, vai acontecer. É que nem aquela brincadeira que eu fiz no início, né? Bomba! Bomba! Que bomba, gente. Falou bomba, esquece, vai para o outro lado. Eu falei bomba só para fazer uma gozação com esse método, tá? Fujam do sensacionalismo, que vocês vão chegar na avaliação séria, meticulosa, propositiva e enriquecedora culturalmente, né? Que é o que a comunicação deve ser, que é o que eu tento fazer aqui, né? Humildemente e tal. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mantenham o otimismo, mas mantenham a vigilância. Existe um risco grande do Brasil ir para a cucuia, e caso isso aconteça, fique de olho para conseguir se defender disso da melhor forma possível. Muito obrigado pela audiência, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, divulguem bastante, porque posso garantir que o sistema não vai gostar que eu faça isso, tá bom? Tudo de bom para vocês, tchau, tchau.